Esporte. Vamos ao destaque do esporte. Treinador Mariano Sosso comemorando semana cheia e Pedro Lima está fora do jogo diante do Paysandu. Hoje é segunda-feira, dia 3 de junho de 2024. O Sport, que vem de 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro da Série B, na última sexta-feira tomou uma pancada lá na Serrinha, 3-0 para a equipe do Goiás. Um detalhe: o Sport, nos últimos 5 jogos, venceu apenas um, que foi aquele 1-0 contra o Atlético Mineiro. Os outros 4 foram 4 derrotas. Ituano e Avaí pela Série B, Fortaleza pela Copa do Nordeste e o Goiás pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Nesses últimos 5 jogos, apenas 3 gols feitos e 10 gols tomados, então a fase não é boa, o momento não é bom. A reapresentação acontece hoje, lembrando que o próximo compromisso do Sport pela Série B acontece apenas no próximo dia 10, contra a equipe do Paysandu, na Arena de Pernambuco. O jogo, que inicialmente seria às 8 da noite, teve na semana passada o seu horário alterado e passou para as 21h30. Então, dia 10, 21h30, o Sport encara o Paysandu tentando se recuperar no Brasileirão Série B. Semana livre para o técnico Mariano Sosso. Mariano Sosso, após o jogo contra o Goiás, comentou a derrota. Na opinião dele, o placar foi exagerado para o que foi a partida. Também foi questionado se os desfalques fizeram a diferença no resultado. Ele disse que não era justificativa, mas que sim, o time ficou sem tantas opções no banco de reservas. E, além disso, claro, o Mariano Sosso comemorou essa semana livre de trabalho. Ele vai ter uma semana livre para trabalhar a sua equipe, recuperar os jogadores, como por exemplo o Barleta, que tomou uma pancada no joelho na véspera do jogo contra a equipe do Goiás e não foi para a partida. Então, casos como o Barleta, jogadores que de repente têm um problema ou outro físico, a semana livre também vai servir para se recuperar, trabalhar e corrigir os erros. E ele disse que tem certeza na recuperação do Sport no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, o elenco se reapresenta hoje, mais uma vez repetindo a informação, e começa a preparação para o confronto do próximo dia 10 contra o Paysandu. Paysandu do técnico Hélio dos Anjos, bastante conhecido do futebol pernambucano, mas que não vive um bom momento na competição. O Paysandu é apenas o 18º colocado com 5 pontos ganhos. Está no momento na zona do rebaixamento, mas vem de um grande resultado na Copa Verde, onde conquistou o título, vencendo o Vila Nova no agregado por 10-0, 6-0 no primeiro jogo em Belém e 4-0 no segundo jogo em Goiânia. Então é um título que eleva a moral do time do técnico Hélio dos Anjos. O técnico Mariano Sosso terá de volta para o confronto contra a equipe do Paysandu Alan Ruiz e Zé Roberto, que cumpriram suspensão, além do Felipe. O Felipe não pôde enfrentar o Goiás porque pertence ao clube goiano, está emprestado ao Sport e uma cláusula no contrato de empréstimo proíbe a utilização do Felipe nos jogos contra o Esmeraldino. Então o Felipe volta contra o Paysandu. Barleta tomou uma pancada no joelho, vai ser reavaliado. Felipinho continua de fora e o Pedro Lima, esse sim será desfalque, porque o Pedro está com a seleção brasileira sub-20 para um período de treinamentos, que começou no dia 2 e vai até o dia 11, ou seja, o Pedro perde o jogo contra a equipe do Paysandu. O Paysandu, como bem falou aí o Tássio Michel, conquistou o tetracampeonato da Copa Verde com 10-0, né? 6-0 na ida, 4-0 na volta. Na Série B, o Paysandu joga somente amanhã, enfrentando o América Mineiro às 21h30 na Curuzu, em Belém. Aqui a situação do Paysandu não é fácil na Série B. Em 7 jogos, ele tem apenas 5 pontos conquistados, não ganhou de ninguém até agora e ocupa a 18ª posição, estando dentro da zona do rebaixamento.
bem diferente do Sport, que tem um jogo a menos. O Sport é o 6º colocado com 12 pontos no campeonato. Lembrando que hoje, lá no Estádio do Café em Londrina, 8 da noite, jogam Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. No Germano Krieger, 21 horas, Operário e Amazonas. Amanhã, 19 horas, no Municipal de Mirassol, tem Mirassol e Guarani, Paysandu e América Mineiro também amanhã, 21h30. Se a situação do Paysandu é excelente na Copa Verde, Gabi, ganhando muito bem do Vila Nova, ainda está complicada na Série B, porque não ganhou de ninguém, Gabi. Pois é, Mário, mas infelizmente, né, a gente tem visto que a sequência do esporte, independente do adversário, infelizmente, nesse momento não está conseguindo o que a gente imaginava, né? É um sinal que eu imagino que nesse momento o sinal de alerta está ligado lá pelas zonas da Ilha do Retiro, porque é um momento que de fato acho que nenhum torcedor mais pessimista imaginava, né, Mário? O esporte começou embalado a Série B, acabou vacilando muito. Esse último jogo, o esporte teve de fato muito volume de jogo, mas foi um volume enganoso, uma situação muito complicada, que agora vai tentar reverter contra o Paysandu. Mas é como eu já falei, independente do resultado, o jogo que o esporte está jogando, a forma que vem jogando, infelizmente está sendo meio improdutivo, né? Isso preocupa. É preocupante realmente, porque são 3 derrotas seguidas, né? Ninguém esperava que isso acontecesse. O Sport vem agora, Gabi, para 2 jogos em casa contra Paysandu e Mirassol e tem a obrigação de ganhar os 2. Porque eu não sei como fica a situação, não é nem do Mariano Sosso, a situação do time de um modo geral, com tantas derrotas, caso aconteça um tropeço diante do Paysandu na Arena de Pernambuco. O jogo vai ser de hoje a 8, às 21h30, e o Sport necessita muito dessa vitória, desse resultado positivo, Gabi. Mário, você falou aí, né, são 3 derrotas consecutivas na Série B, mas tem a questão também das eliminações, né? Copa do Nordeste, Copa do Brasil, que eram situações que não estavam nas pontas, né? Infelizmente, o técnico Mariano Souza vai ter que prestar mais atenção. Essa questão da defesa tem complicado a vida do esporte, a gente tem visto a fragilidade, e o adversário também vê isso, né, Mário? Então, eu acho que o que complica ainda mais não é a sequência na Série B, é essa questão das eliminações também, porque já são em jogos aí que o esporte não consegue a vitória, e agora em casa é obrigação, não tem outra palavra. É verdade, tem a obrigação de ganhar os 2 jogos para se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente volta para ouvir o técnico do Sport, Mariano Sosso. Ele fala dessa semana livre de trabalho. O esporte só volta a campo no próximo dia 10. Eu acho que é um tempo, temos tempo para treinar, para, como falava anteriormente, ser muito autocrítico nos últimos jogos, que não refletem a identidade que nós temos. Agora, eu acho que temos qualidade nos jogadores, temos um modelo de jogo que eles estão convencidos, têm convencimento de desenvolvimento desse modelo. Temos que virar a página, voltar a página, temos que continuar trabalhando, e eu tenho um profundo convencimento que vamos mudar e que vamos voltar à vitória. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre a era Mariano Sosso no esporte. Sem dúvidas, ele atravessa nesse exato momento o período mais turbulento, a carga mais nebulosa de pressão desde o período que ele começou. De cara, já vou repetir, mesmo após mais uma derrota. Para mim, nem se cogita essa coisa de desligamento do técnico do esporte. Na minha cabeça isso não passa. Não passa. Mas vamos lá, porque a gente precisa repercutir, afinal de contas, o esporte vem perdendo posições no campeonato. Um time que liderou, que começou o campeonato, inclusive, falando em desbancar o Santos para ser campeão, e que não é impossível, a gente está no começo ainda do campeonato, mas que houve uma oscilação muito rápida. O Sport estava dentro do G4, como eu falei agora, liderou, e de repente, 3 insucessos, 3 derrotas seguidas. Qual a derrota normal de acontecer? Que poderia ter sido derrota, como foi, empate ou vitória do Sport, esse jogo com o Goiás. Mas que a gente cantou, como todo mundo cantou, em verso e prosa, a não ser aquele que não queria ver, de que era um jogo muito difícil, de que o Goiás tinha um retrospecto de 8 vitórias
2 empates e 1 derrota, agora aumentou para 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos jogos. Então era um time muito difícil de ser batido. E aí o Sport foi lá e dessa vez fez um jogo muito apático contra a equipe do Goiás. Mas o que é que fica muito claro dessa caminhada que a gente está vendo agora, das 3 derrotas da Série B e de 2 desclassificações? Uma vexatória, né, contra o Fortaleza, a outra ganhando, mas não conseguindo se classificar. A velha história que a gente falou na última sexta-feira, até brinquei com a música do grupo de rock Engenheiros do Havaí, o treinador de um modelo só. A música diz, né, um exército de um homem só, e ele, um técnico de um modelo só, que precisa ser cobrado. A necessidade maior é para isso. Deixa eu trazer 2 exemplos aqui para vocês, porque o Mariano, ele fala algumas vezes nas entrevistas coletivas, né, ele faz uma análise assertiva várias vezes do jogo, do que aconteceu na partida, na forma de ver. Porém, ele diz que não vai sair da convicção dele. Sempre nas entrelinhas ele vai lá e muitas vezes as pessoas talvez nem percebam, mas ele vai lá e solta que o time tem uma convicção e que não vai se desviar dessa convicção, o que é um erro. Porque já está começando a não dar certo. Já está ficando óbvio. Como a gente falou antes, um time que joga com uma nota só, ele é muito previsível para com o adversário. E principalmente quando essa nota só era muito agressiva e ofensiva, estava dando resultado, os outros estudaram o Sport. E agora já sabem como anular a força rubro-negra. E para isso ele precisa de quê? Variação tática. Então, para o Mariano, que parece que não gosta de defender, só gosta de atacar, vamos dar 2 exemplos aqui. E são 2 exemplos de muito impacto. Muito impacto. Primeiro, eu vou sair da esfera do futebol. Eu vou para o melhor basquetebol do mundo, que é a NBA. Na NBA são 32 equipes. Elas são divididas em 2 divisões, leste e oeste. Fazem uma série de jogos na fase inicial. Né? Na primeira parte são 83 jogos para cada uma das equipes. Depois eles vão para os playoffs e aí vai. Inclusive, só a título de informação, quinta-feira começa a decisão do título da NBA desse ano. O Boston Celtics pegando o Dallas Mavericks. Então a gente vai ter o início da grande decisão. Campeão do leste contra campeão do oeste. Mas só a título informativo. O que é que eu quero falar da NBA? Na NBA, né, no basquete, que originou vários modelos para o futebol. Por exemplo, quando vocês veem e escutam narrações, transmissões e assistem também os times fazendo triangulações. Não acontece muito isso no futebol? Né? Jogadas feitas pelo meio, jogadas feitas pelas pontas. Os jogadores não triangulam muito. Né? Um lateral que está jogando com um volante, o volante que aciona o ponta, fez um triângulo, originário do basquete. Né? Isso foi um desenho, um modelo, lá nos primórdios, óbvio, implementado no basquete e que o futebol copiou e levou para dentro do campo, para dentro do gramado. Mas o modelo de triangulações vem do basquete. O melhor basquete do mundo, pronto, quem ganhar o título entre Boston e Dallas, os norte-americanos dizem que é campeão mundial, e é mesmo. Aí não é porque eles se acham, não é uma questão de, por quê? Se não é um campeonato mundial. Gente, o melhor basquete do mundo está ali. Né? Então quem ganha é realmente, eles são os melhores do mundo. A NBA é a nata do basquetebol mundial. E assim, meio que sem comparação, mesmo com o crescimento da Euroleague, mas não dá para se comparar. Sabe o que acontece no basquete? Aqui nós temos os gritos de casar, tricolor, NAUTICO, Brasil afora os gritos de guerra, né? E Brasil afora e mundo afora, as torcidas têm os seus próprios cânticos, não é assim? O principal canto da torcida do basquete da NBA, cantado pelas 32 torcidas, e são cantos iguais, idênticos, é defense. Defesa. Eles vibram com enterradas, claro. Eles vibram com acertos em bola de 3, claro. Mas o grande cântico no basquetebol norte-americano profissional é defesa.
É o que eles mais primam, é o que eles mais vibram, é o que eles gritam com mais vontade para que o time exerça. O poder de defesa quando o adversário está atacando. É uma loucura com um toco, com um desarme, é uma vibração impressionante dentro do principal basquete do mundo. Eu estou dizendo que os caras vibram mais com a defesa do que com o ataque. Só para vocês terem uma primeira ideia. Vamos trazer para o futebol agora um segundo exemplo. A Itália, ela é tetracampeã mundial. Tetra. Né? Vem logo atrás de nós, juntamente com a Alemanha. Então não há como menosprezar um futebol dessa forma, dessa maneira. É um futebol extremamente forte, significativo, que tem uma das melhores ligas, a Liga Italiana de Futebol, no mundo todo. Dos 4 campeonatos, não vamos falar do de 34 e o de 38, porque até pouquíssima coisa tem como registro daquela época, né? Seja algumas imagens, escritos, seja lá o que for. É muito pouco, não dá para a gente se basear. Vamos trazer para os títulos mais próximos, 1982 e 2006. A Itália ganhou esses 2 títulos, tendo como base do time a defesa. A defesa, a marcação fortíssima implementada pelos treinadores. Muita gente só lembra de 82, fazendo referência ao Brasil, na desclassificação para a Itália, com o brilho do Paulo Rossi, marcando 3 gols. Eu quero lembrar a vocês que a primeira fase da Itália naquela Copa foi classificatória com 3 empates na primeira fase. Empatou tudo, não ganhou de ninguém, até com a Argélia a Itália empatou naquela primeira fase de Copa. Até com a Argélia. Então passou fortemente pelo seu sistema de defesa. Não conseguia ganhar de ninguém, mas também não tomava gol. E conseguiu se classificar. E chegou ao título. O futebol da Itália apresentado foi bonito, só contra o Brasil. Mas o que é que tem de registro lá? É que a Itália é campeã do mundo. Fim de papo, vamos combinar? 2006, a mesma coisa. Muita defesa, muita marcação, mas muito forte mesmo. Né? Aí eu já tenho lembranças, inclusive, muito mais recentes. Né? E simplesmente a Itália deu uma aula de como se defender, de como não deixar o adversário agredi-la. E conseguiu um título mundial. Vamos continuar falando de Copa? Em 1994 nós fomos campeões do mundo por conta da nossa defesa forte. E na frente, a bola era dada para Bebeto e Romário se virem. Ganhamos dos donos da casa, que não tem expressividade no futebol, que é os Estados Unidos, e ganhamos de 1-0. Né? Ganhamos de 1-0. E os Estados Unidos ia lá e atacava o Brasil. Sistema defensivo fortíssimo levou o Brasil à conquista de uma Copa do Mundo. Eu estou trazendo exemplos aqui porque o que a gente fala no dia a dia do esporte já está muito claro para todo mundo. Né? Que é um time que se dá demais para o adversário, abre espaço demais para o adversário. E a gente tenta aqui trazer à tona agora outros exemplos, para que fique demonstrado de que a defesa também faz parte do jogo. Parece uma coisa tão óbvia, né? Mas para o treinador do esporte, não. Mas para aqueles que exigem dele, que tem o poder de exigir dele, vai que de repente alguém está ouvindo aí. E diz aí, Mariano, chega a hora de ele ser muito mais cobrado. Muito mais cobrado. É mais uma derrota na sacola. Tem um bom jogo, eu diria assim. Não é jogo ganho, não, mas tem um bom jogo para se reabilitar. O Paysandu não faz um bom campeonato nesse início da Série B. O jogo vai ser em casa, na Arena. O Sport tem tempo, né? Afinal de contas, jogou na sexta e só joga na segunda, de hoje a 8 dias. Então, quem estiver cansado vai descansar. Quem estiver sentindo um princípio de lesão vai se recuperar. O pessoal fica mais um pouquinho em casa, o que é muito bom também. Porque o Sport pegou realmente uma sequência de jogos mais pesada, muita concentração, muita distância da família. Dá para os jogadores, já aproveitaram certamente nesse fim de semana que se passou. E o mais importante, que esse tempo, que esse período seja para abrir a cabeça do treinador de que ele precisa dar equilíbrio, defesa, meio campo e ataque, distribuir o percentual para esses 3 sistemas. Ele gosta mais de atacar, tá, mas não está sendo o suficiente. Então,
Mariano precisa ser alertado pela diretoria, pelo executivo de futebol, de dizer que você precisa equilibrar o time. Sabe fazer isso e ser questionado? Ou você só sabe atacar? Acredito que não, né? A ponto de chegar a ser um técnico de futebol, ele tem que saber também como é que se defende. Mas que o Sport tenha essa semana mais produtiva e que possa reaparecer de uma maneira diferente, de uma maneira mais equilibrada para a próxima partida.